Existem coisas que, quando aceitamos, abrimos mão da nossa paz, da nossa dignidade e até da nossa própria identidade. Muitas vezes, o erro não está no que os outros fazem conosco, mas no que nós permitimos que permaneça. O estoicismo nos ensina que ninguém pode tirar de nós aquilo que realmente importa: nossa mente, nossa razão, nossa capacidade de decidir como reagir. Mas quando aceitamos ofensas, desrespeito, humilhações ou situações que diminuem o nosso valor, estamos entregando esse poder de bandeja. Sêneca dizia: a maior escravidão é depender do que está nas mãos dos outros. E é exatamente isso que acontece quando você aceita o inaceitável. Você se torna refém das vontades e dos abusos alheios. Por isso, este vídeo é um convite à reflexão profunda. O que você tem aceitado que já não deveria mais? Hoje vamos percorrer 11 pontos fundamentais. 11 coisas que, segundo a sabedoria estoica, você não deve permitir que ninguém imponha a você. São lembretes para fortalecer seus limites, recuperar sua autonomia e proteger sua paz interior. Talvez enquanto eu falar você se reconheça em algumas dessas situações. Talvez perceba que, sem perceber, vem tolerando atitudes que drenam sua energia, seu ânimo e até sua autoestima. Mas este não é um motivo para culpa, e sim uma oportunidade para transformação. Se Marco Aurélio, que governava um império e lidava diariamente com traições, conflitos e falsidades, conseguiu manter-se firme ao lembrar que ninguém poderia corromper sua mente sem o seu consentimento, também você pode aprender a se blindar. Portanto, abra seu coração, mas mantenha sua razão desperta. Não estamos aqui para apontar culpados, mas para mostrar que aceitar menos do que você merece é um ato contra si mesmo. E que, ao aprender a dizer não, você não se torna duro ou insensível, mas alguém que honra a si próprio. Vamos começar pela primeira coisa que você não deveria aceitar de ninguém. Coisa número 1. O desrespeito à sua dignidade. A dignidade é a base invisível sobre a qual se ergue toda a nossa existência. Sem ela, qualquer conquista perde o brilho, qualquer vitória perde o sentido. É como construir um palácio sobre areia. Por mais belo que pareça, ele desmoronará ao primeiro sopro de vento. Os estoicos compreendiam isso profundamente, porque para eles, a vida não era medida pelo que se possuía externamente, mas pelo quanto a alma permanecia intacta diante das adversidades. Aceitar o desrespeito em qualquer de suas formas é corroer silenciosamente essa base, e muitas vezes isso acontece de maneira tão sutil que quase não percebemos. Um comentário irônico feito repetidas vezes, uma risada às custas de sua dor, um olhar de desprezo quando você expõe um sentimento verdadeiro. Pequenas rachaduras que, se ignoradas, se tornam fissuras e, com o tempo, verdadeiras ruínas. Sêneca dizia: aquele que se menospreza não pode esperar ser respeitado por ninguém. Isso nos mostra que o problema não está apenas no que os outros fazem, mas naquilo que nós toleramos. Cada vez que aceitamos o desrespeito em silêncio, estamos dizendo a nós mesmos: eu não valho tanto assim, eu mereço menos. E essa mensagem se infiltra no subconsciente, moldando a forma como enxergamos a vida e, pior ainda, como permitimos que os outros nos enxerguem. O desrespeito pode vir de diferentes lugares. Às vezes vem de estranhos, e nesses casos é mais fácil erguer barreiras. Mas o desafio maior é quando ele vem de quem amamos, de um parceiro que ridiculariza nossos sentimentos, de um amigo que ignora nossos limites, de um familiar que sempre coloca suas vontades acima das nossas. E aqui surge a confusão. Pensamos que por amar devemos tolerar. Mas o amor nunca deve ser sinônimo de humilhação. Amar não é abaixar a cabeça para o que destrói nossa alma, mas sim construir junto aquilo que fortalece os dois lados. Os estoicos nos ensinam que não devemos reagir com cólera ao desrespeito. A raiva é um veneno que corrói primeiro quem a sente. Marco Aurélio dizia: quando você se irrita com alguém, lembre-se de que a verdadeira culpa não está no outro, mas na sua percepção de que aquilo é uma ofensa. Isso não significa normalizar a falta de respeito, mas sim compreender que você tem poder sobre sua reação. O caminho não é devolver na mesma moeda,
Mas também não é silenciar e aceitar. É responder com firmeza tranquila, deixando claro que sua dignidade não está aberta à negociação. Pense em Epicteto, que nasceu escravo. Ele foi insultado, humilhado e até torturado. Mas mesmo assim, dizia que ninguém poderia tocar a sua alma. Você pode acorrentar meu corpo, mas minha mente continua livre, afirmava. Esse é o coração da filosofia estoica, a consciência de que a dignidade não pode ser tirada de nós, mas pode ser entregue, quando aceitamos viver sob o peso do desrespeito. O problema de aceitar o desrespeito é que ele nunca vem sozinho. Ele se multiplica. Quem desrespeita uma vez e encontra silêncio, volta a desrespeitar. Quem pisa em seus limites e encontra tolerância, volta a pisar mais forte. Aos poucos, a linha que separa o aceitável do inaceitável desaparece, e você se vê vivendo uma vida que não reconhece como sua. A escravidão moderna não se dá por correntes, mas por concessões diárias. Talvez você já tenha sentido isso. Engolir palavras que queriam sair, forçar um sorriso enquanto por dentro ardia a dor, aceitar um convite que não queria porque tinha medo de decepcionar, ouvir uma piada cruel e fingir que não doeu. Isso é traição contra si mesmo. Não porque você não tenha força, mas porque não se permitiu exercê-la. Mas como agir, então? O estoicismo não nos ensina a cortar laços de forma impulsiva, mas a construir limites firmes. Não se trata de brigar com todos, mas de saber dizer não com serenidade. É como uma árvore que, diante do vento, se curva sem quebrar, mas nunca deixa de ser árvore. Ser firme não é ser duro, é ser fiel a si mesmo. No trabalho, por exemplo, isso significa não aceitar que sua dedicação seja constantemente desvalorizada. Na amizade, significa não permitir que alguém use sua bondade como moeda de exploração. No amor, significa não tolerar humilhações travestidas de brincadeiras ou exigências que ferem sua essência. E até mesmo com a família, significa compreender que amor e respeito caminham juntos e que vínculos sanguíneos não justificam abusos emocionais. Não aceitar o desrespeito é, acima de tudo, um ato de amor próprio. Quando você coloca limites, você ensina ao mundo como deseja ser tratado. E mesmo que alguns se afastem, é melhor perder quem não respeita do que perder a si mesmo. Como dizia Marco Aurélio, se alguém pode me provar que estou errado, mudarei de ideia. Mas se alguém apenas tenta me diminuir, então essa pessoa já perdeu meu respeito. A dignidade é como uma chama sagrada. Você é o guardião dessa chama. Alguns tentarão apagá-la com palavras, outros com atitudes, outros ainda com indiferença. Mas se você protege essa luz, ela continuará a iluminar sua jornada. O respeito que você exige de si mesmo será refletido na forma como o mundo responde. Portanto, a primeira coisa que você nunca deve aceitar de ninguém é o desrespeito à sua dignidade. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a dignidade não se perde de uma vez. Ela se perde aos poucos, em pequenas concessões, em silêncios que doem, em limites que deixamos de impor. Não permita que isso aconteça com você. E lembre-se, quem não respeita sua dignidade não merece lugar em sua vida. Coisa número 2. A manipulação emocional. A manipulação emocional é uma das formas mais insidiosas de ataque à nossa liberdade interior. Diferente do desrespeito direto, que se mostra em palavras ríspidas ou gestos hostis, a manipulação é silenciosa, sorrateira e, muitas vezes, mascarada como cuidado ou atenção. Ela entra sorrateiramente na sua vida, fazendo com que você se questione, se culpe e se torne dependente da aprovação alheia. Os estoicos nos lembram que a mente é território sagrado. Epicteto, que viveu como escravo, ensinava que ninguém pode nos prejudicar sem nosso consentimento. A manipulação só funciona quando cedemos o controle de nossas emoções a alguém. Quem domina a si mesmo percebe quando alguém tenta conduzir suas decisões, suas reações ou seus sentimentos e aprende a responder com serenidade, sem ser refém do jogo emocional do outro. Os sinais da manipulação emocional podem ser sutis, mas eles existem. Um parceiro que alterna afeto e indiferença, criando um ciclo de ansiedade e necessidade.
Um amigo que faz você sentir culpa por tudo, mesmo por suas próprias vontades. Um colega ou chefe que constantemente distorce fatos para colocar a responsabilidade sobre você. A manipulação também pode vir disfarçada de elogios que carregam ironia, de pedidos que escondem exigências ou de gestos que parecem generosos, mas na verdade criam dívida emocional. Aceitar isso é permitir que outro escreva capítulos da sua vida sem que você tenha voz ativa. É se tornar prisioneiro de um labirinto emocional em que cada passo depende da aprovação ou do estado de humor do outro. É deixar que suas emoções sejam sequestradas, sua mente condicionada e sua liberdade comprometida. O estoicismo nos dá ferramentas para resistir a isso. Primeiramente, a consciência, perceber que a manipulação existe e que ela não é culpa sua. Reconhecer que sentir-se pressionado, confuso ou culpado não significa fraqueza, mas sim que você está sendo testado. Em segundo lugar, a racionalidade. Entender que emoções são naturais, mas não devem ser manipuladas por outros. Você tem a capacidade de observar seus sentimentos, analisá-los e escolher suas respostas. E em terceiro lugar, a ação firme. Estabelecer limites claros e inegociáveis, mantendo a própria paz interior acima das pressões externas. Aceitar manipulação emocional é como permitir que alguém construa muros invisíveis dentro da sua mente, limitando seu espaço e sua liberdade. É abrir brechas que permitem que outros decidam o que você deve sentir, quando deve sentir e até mesmo quem você deve ser. É dar ao outro o poder de alterar sua percepção de realidade. E muitas vezes, os manipuladores são tão sutis que nos fazem acreditar que o problema está em nós, que precisamos mudar, ceder, nos adequar, quando na verdade o problema está na tentativa de controle do outro. Exemplos cotidianos são inúmeros. No trabalho, um chefe que elogia e depois critica de forma estratégica, criando insegurança constante, ou que faz você sentir que sua dedicação nunca é suficiente. Na amizade, alguém que exige atenção e energia emocional contínua, mas desaparece quando você precisa, ou que faz você sentir que não é digno de reciprocidade. No amor, parceiros que usam chantagem emocional, ameaçando afastamento ou silêncio para manipular decisões, opiniões ou sentimentos. Na família, membros que transformam conflitos naturais em ciclos de culpa ou pressão emocional, tornando você refém de expectativas irreais. Os estoicos nos ensinam que a manipulação emocional só tem poder se você permitir. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Portanto, cada tentativa de manipulação só é eficaz quando você aceita se tornar refém do outro. Quem aprende a observar, a separar emoção de julgamento e a manter clareza de mente, cria um escudo contra essas investidas. Aceitar manipulação emocional corrói a autoconfiança, porque força você a duvidar de si mesmo. Você começa a questionar seus sentimentos, suas escolhas e até seu valor. Mas o estoicismo lembra: a dúvida plantada por outros não deve germinar. A consciência e a razão são o terreno fértil onde a liberdade floresce. Cultivar discernimento, observar sem ceder e agir com firmeza são atos de coragem silenciosa que protegem a mente e o coração. Não aceitar manipulação é proteger seu poder de escolha, seu autodomínio e sua paz interior. É afirmar que sua vida não será escrita por mãos alheias. É reconhecer que, embora o mundo tente nos controlar de formas sutis ou evidentes, a liberdade interior é inviolável. É, silenciosamente, ensinar ao mundo que você não é frágil, que seus limites são claros e que sua mente não está à venda. E, por fim, recusar manipulação emocional é um ato de amor próprio. É compreender que aceitar jogos emocionais é abrir mão de si mesmo. É entender que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. É perceber que ninguém, por mais persuasivo ou próximo que seja, tem direito de comandar seu mundo interior. Portanto, a segunda coisa que você nunca deve aceitar de ninguém é a manipulação emocional. Ela rouba sua liberdade, drena sua energia
e mina sua confiança. Recusar-se a ela é um ato de sabedoria estoica, de firmeza serena e de preservação da própria essência. Coisa número 3. A invasão do seu tempo. O tempo é o recurso mais precioso que possuímos. Diferente de dinheiro que pode ser recuperado ou de bens materiais que podem ser substituídos, o tempo perdido jamais volta. Cada minuto desperdiçado, cada hora entregue a atividades ou pessoas que não acrescentam valor à sua vida, é um fragmento de existência que se esvai para sempre. Os estoicos nos lembram que uma vida virtuosa e plena é construída com consciência do tempo, e não na entrega cega a demandas externas ou distrações supérfluas. Marco Aurélio, governando um império cheio de crises, traições e pressões políticas, escrevia em suas meditações: "Não desperdice mais tempo discutindo o que é um bom homem, seja um." Essa frase carrega um significado profundo. O tempo, ao contrário de bens materiais, não admite negociações. Ele é o palco onde nossa vida se desenrola, e cada momento gasto com o que não importa é uma oportunidade perdida de crescimento, aprendizado e liberdade interior. A invasão do seu tempo pode assumir várias formas. Há aqueles que o demandam constantemente com urgências desnecessárias, roubando sua energia mental e emocional. Colegas ou chefes que te sobrecarregam com tarefas intermináveis, deixando pouco espaço para reflexão e autocuidado. Amigos que só aparecem quando precisam de algo, consumindo horas de sua vida sem reciprocidade. Parceiros ou familiares que insistem em impor suas vontades sem considerar seus limites, drenando não apenas seu tempo, mas também sua tranquilidade. Aceitar a invasão do seu tempo é abrir mão daquilo que é exclusivamente seu, a liberdade de decidir como viver, como pensar e como agir. É ceder ao ritmo e às prioridades de outros, permitindo que sua existência seja moldada por interesses alheios. É viver em função dos outros e não em função de si mesmo. Os estoicos nos ensinam que devemos cultivar a autonomia sobre nossas escolhas. Epicteto dizia que não é aquilo que acontece com você, mas como você reage que importa. Se alguém insiste em roubar seu tempo, a primeira reação não deve ser a raiva, mas a consciência daquilo que está em suas mãos, sua capacidade de estabelecer limites, de dizer não e de proteger seu espaço. Imagine sua vida como um jardim. Cada minuto é uma semente plantada. Permitir que outros invadam seu tempo é deixar que ervas daninhas cresçam, sufocando flores e frutos que poderiam se desenvolver. Com o tempo, o jardim se torna um terreno confuso, pesado, desorganizado, uma vida que não reflete suas escolhas, mas as demandas de quem não respeitou seus limites. E a invasão do tempo raramente se apresenta de forma óbvia. É sutil, mensagens constantes, convites incessantes, interrupções repetitivas, expectativas não solicitadas. A sociedade moderna, com seu ritmo acelerado e suas exigências constantes, tornou-se um terreno fértil para isso. Aceitar que outros determinem como você deve gastar seus dias é aceitar viver no piloto automático, sem consciência, sem presença, sem propósito. O estoicismo nos oferece uma bússola para isso. Primeiro, consciência plena do tempo. Perceber quando ele está sendo desperdiçado, quando sua energia está sendo drenada. Segundo, avaliação racional. Entender que não há obrigação de ceder a demandas que não acrescentam valor à sua vida ou não respeitam seus limites. E terceiro, ação firme e estratégica. Criar rotinas, prioridades e barreiras que protejam sua atenção e seu foco. Recusar a invasão do seu tempo também é um ato de respeito a si mesmo. Ao manter suas horas protegidas, você demonstra que sua vida não está à venda, que sua energia mental é valiosa e que seus objetivos importam. É uma expressão silenciosa de autodomínio. Não permitir que outros determinem o ritmo do seu dia é, na essência, não permitir que outros determinem o ritmo da sua vida. Aceitar que outros roubem seu tempo é aceitar viver na sombra dos interesses alheios. Recusar isso é um ato de coragem e sabedoria. É decidir, todos os dias, que sua existência será guiada por suas escolhas,
e não pelas demandas externas. É cultivar um espaço onde a mente, o coração e a alma possam crescer sem interrupções, distrações ou manipulações. Portanto, a terceira coisa que você nunca deve aceitar de ninguém é a invasão do seu tempo. Porque cada minuto entregue sem consciência é um fragmento da sua vida que se perde para sempre. Proteger seu tempo é proteger sua liberdade, sua paz e sua capacidade de viver de acordo com a própria razão. Coisa número 4, a crítica destrutiva. A crítica é um elemento inevitável da vida. Todos nós, em algum momento, seremos julgados, avaliados ou questionados. Mas existe uma diferença crucial entre crítica construtiva e crítica destrutiva. Enquanto a primeira visa orientar, corrigir ou ajudar no crescimento, a segunda tem apenas o propósito de diminuir, ferir ou controlar. Aceitar a crítica destrutiva sem filtro é entregar partes da sua mente e da sua autoestima a quem nada contribui para o seu verdadeiro desenvolvimento. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que, se alguém fala mal de você, lembre-se de que ele apenas revela o próprio caráter, não o seu. A crítica destrutiva, muitas vezes, não tem relação com quem você é, mas com quem a faz. Ela nasce de inseguranças, ciúmes, frustrações ou desejos de poder. Quando aceitamos essa negatividade como verdade, começamos a duvidar de nós mesmos, permitindo que a opinião de outros defina nosso valor. Aceitar críticas destrutivas tem efeitos silenciosos, mas devastadores. É como plantar sementes venenosas em seu jardim interior. Elas crescem e se enraizam na autoconfiança, corroendo lentamente a coragem de agir, a clareza de pensamento e a própria autoestima. Um comentário cruel feito por um colega, um amigo que menospreza suas conquistas ou mesmo um familiar que constantemente aponta seus defeitos. Tudo isso, se absorvido sem reflexão, molda a maneira como você se percebe. Os estoicos nos ensinam a separar o essencial do supérfluo. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. A crítica destrutiva só tem poder se você permitir que ela entre sem filtro em sua mente. A primeira defesa é a consciência. Reconhecer quando uma crítica é simplesmente a projeção do outro e não um reflexo da sua realidade. A segunda é a razão. Avaliar o que é útil, o que pode ser aprendido e o que deve ser descartado. A terceira é a ação. Manter distância de vozes negativas que insistem em minar sua essência. A crítica destrutiva aparece de muitas formas sutis. Pode vir mascarada de conselho, como aquele amigo que sugere mudanças em você apenas para sentir-se superior. Pode vir como sarcasmo, piadas constantes ou comentários depreciativos sobre suas escolhas. Pode vir também de forma velada, em gestos de desdém, indiferença ou falta de reconhecimento. E quando toleramos isso, estamos dizendo, mesmo que silenciosamente, que é aceitável sermos tratados dessa forma. Recusar a crítica destrutiva não significa se tornar insensível ou arrogante. Pelo contrário, significa cultivar discernimento. É escolher ouvir apenas aquilo que agrega valor, que promove crescimento, que fortalece sua alma. Significa separar o trigo do joio, protegendo sua mente de venenos desnecessários. Aceitar críticas destrutivas também cria um ciclo de dependência emocional. Cada vez que alguém menospreza você e você aceita, abre espaço para mais tentativas de controle. A crítica deixa de ser apenas uma opinião e se torna uma ferramenta de dominação psicológica. E quanto mais você se submete a ela, mais difícil se torna reconhecer seu próprio valor sem a aprovação alheia. Exemplos do cotidiano são claros. No trabalho, colegas que ridicularizam suas ideias para destacar-se ou para enfraquecer sua posição. Na amizade, pessoas que minimizam suas conquistas ou zombam de suas escolhas, mantendo você inseguro e dependente da aprovação delas. No amor, parceiros que criticam sua aparência, comportamento ou sentimentos, não para ajudar, mas para controlar e diminuir sua autoconfiança. Na família, membros que insistem em apontar defeitos repetidamente, criando padrões de culpa e autodepreciação.
O estoicismo nos dá uma estratégia poderosa: observar sem absorver, avaliar sem julgar e agir sem reagir impulsivamente. Não permitir que críticas destrutivas definam quem você é um ato de liberdade interior. É afirmar que seu valor não depende da opinião alheia, mas da fidelidade a seus princípios e à própria razão. Aceitar críticas destrutivas é abrir mão do controle sobre sua própria mente. Recusar-se a isso é proteger sua autoestima, sua clareza e sua paz interior. É um exercício diário de discernimento e coragem. É, silenciosamente, ensinar ao mundo que sua mente não está à venda e que seu valor não se negocia. Portanto, a quarta coisa que você nunca deve aceitar de ninguém é a crítica destrutiva. Ela não constrói, apenas destrói. E a maior força que você pode ter diante dela é a serenidade de quem sabe seu valor, mantém seus limites claros e não permite que palavras alheias corroam sua liberdade interior. Coisa número 5. A violação dos seus limites pessoais. Os limites pessoais não são caprichos, nem barreiras impostas aos outros para dificultar a convivência. Eles são, na verdade, a expressão mais clara da nossa autovalorização e da nossa liberdade interior. Cada pessoa possui um espaço interno, físico, emocional e psicológico, que deve ser respeitado. Quando alguém viola esses limites, invade seu território íntimo, seja com palavras, ações ou exigências, está desconsiderando não apenas sua autonomia, mas sua essência. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava que a alma é moldada pelaquilo que permite entrar. Aceitar que outros ultrapassem seus limites é permitir que atitudes e influências externas moldem sua vida de forma arbitrária, muitas vezes contrária à sua vontade e ao seu bem-estar. É como abrir portas de sua mente e coração para invasores invisíveis que saem levando fragmentos de sua paz e de sua autoconfiança. A violação dos limites pessoais pode ocorrer de muitas formas. No trabalho, pode ser aquele colega ou chefe que exige sua atenção constante fora do horário, invade sua privacidade ou espera respostas imediatas, sem consideração pelo seu tempo ou esforço. Na amizade, surge naquelas relações que só aparecem quando precisam de algo e desrespeitam seu espaço emocional quando você está sobrecarregado. No amor, manifesta-se em parceiros que pressionam, manipulam ou ignoram suas vontades, fazendo você sentir que sua opinião ou necessidade não tem valor. Até na família, limites podem ser ignorados de forma recorrente, criando ressentimentos e padrões de invasão emocional. Aceitar a violação dos seus limites é se tornar refém de desejos alheios. É permitir que a vida seja moldada por quem não respeita a sua autonomia. E muitas vezes isso começa de forma sutil. Um pedido que parece inofensivo, uma opinião insistente, uma expectativa que não foi solicitada. Aos poucos, essas pequenas invasões se acumulam e tornam-se uma prisão invisível. Os estoicos nos ensinam a reagir com consciência e firmeza, mas sem agressividade. Epicteto dizia: seja escravo de ninguém, nem mesmo das suas próprias emoções. Isso significa que proteger seus limites não é um ato de confronto, mas de autodomínio. É afirmar silenciosamente que sua mente, seu corpo e sua alma não estão à venda. É compreender que a liberdade começa com a definição clara de até onde os outros podem chegar. A violação dos limites não apenas drena a energia, mas corrói a autoestima. Cada vez que alguém invade seu espaço sem permissão e você aceita, uma mensagem sutil se instala. Meu valor é relativo, posso ser desconsiderado. E essa mensagem, quando repetida, transforma-se em padrão de comportamento, afetando relações futuras e limitando a capacidade de impor respeito. Exemplos práticos ajudam a compreender a dimensão desse problema. No trabalho, responder e-mails fora do horário, ceder a demandas não urgentes por medo de rejeição ou manter-se disponível além do necessário, sacrificando descanso e saúde. Na amizade, ceder constantemente às vontades alheias, aceitar abusos emocionais ou permitir que seus sentimentos sejam ignorados. No amor, tolerar controle, exigências excessivas ou invasão de privacidade,
pensando que é sinal de comprometimento ou carinho. Na família, aceitar decisões alheias sobre sua vida, mesmo quando contrariam seus princípios, por medo de conflitos ou desaprovação. Proteger seus limites pessoais é um ato de alto valor e coragem. Significa dizer não sem culpa, manter espaço para si mesmo, respeitar seu ritmo e suas necessidades. É compreender que limites não são muros de isolamento, mas cercas que preservam a integridade de quem você é. É ensinar, pelo exemplo, que respeito é recíproco. Quem respeita seus limites recebe respeito em troca. Quem não respeita revela sua própria incapacidade de valorizar o próximo. Aceitar a violação dos limites é abrir mão da própria liberdade. Recusar-se a isso é fortalecer a autoconfiança, preservar a paz e cultivar uma vida guiada pela própria razão. É compreender que a verdadeira força não reside em impor limites aos outros, mas em proteger os próprios de forma constante e consciente. Portanto, a quinta coisa que você nunca deve aceitar de ninguém é a violação dos seus limites pessoais. Porque sem limites claros, sua liberdade se dissolve, sua paz se fragmenta e seu autodomínio é ameaçado. E ao proteger esses limites, você afirma que sua vida, sua mente e sua alma têm valor inegociável. Coisa número 6. A desonestidade e falsidade alheia. A falsidade é um veneno silencioso, um sutil corrosivo que atua lentamente na percepção que temos do mundo e de nós mesmos. Aceitar que alguém minta, manipule informações ou esconda a verdade é, na prática, permitir que outrem molde a sua realidade emocional e mental. Um estoico entende que não pode controlar a ação dos outros, mas pode e deve controlar a reação que tem diante dela. Tolerar a falsidade alheia é abrir mão de seu poder de julgamento. É ceder o comando da própria vida às mãos de quem não tem compromisso com a verdade. Quando alguém mente, mesmo em pequenas situações, há sempre uma intenção subjacente: beneficiar-se à custa de outro, manipular percepções ou distorcer a realidade. Se você aceita isso sem reação, está consciente ou inconscientemente ensinando a pessoa que a mentira não terá consequências. Com o tempo, essa prática constante transforma-se em padrão. O enganador se fortalece, enquanto sua confiança e discernimento se deterioram. É como permitir que um intruso reescreva as regras de seu próprio mundo, fragmentando pilares invisíveis que sustentam sua percepção e sua paz interior. Os estoicos, e Sêneca em especial, nos alertam que a virtude é o único bem verdadeiro e que toda falsidade representa um desvio dessa virtude. Aceitar a mentira dos outros é aceitar que alguém dite o que é real ou importante para você, quando na realidade a liberdade reside em manter intacto o juízo próprio. É a diferença entre reagir com sabedoria ou se deixar arrastar pelo engano, confundindo aparência com essência. A falsidade se manifesta de diversas formas, e reconhecer cada uma delas é crucial para estabelecer limites sólidos. No trabalho, colegas que escondem informações cruciais, manipulam dados ou distorcem resultados podem gerar um ambiente tóxico. Aceitar essas práticas significa se tornar cúmplice involuntário de um jogo de interesses que pode minar sua carreira e autoestima. Na amizade, elogios falsos, manipulação emocional ou palavras ditas apenas por interesse corroem a confiança. A longo prazo, você passa a questionar as intenções de todos ao redor, vivendo em um estado constante de suspeita e insegurança. No amor, parceiros que mentem, omitem fatos importantes ou manipulam sentimentos criam uma realidade ilusória. Aceitar essas mentiras significa abrir mão da transparência emocional, que é a base para uma conexão saudável e verdadeira. Na família, membros que escondem decisões, distorcem verdades ou criam narrativas falsas provocam desequilíbrios profundos nas relações. Aceitar tais comportamentos mantém você preso a expectativas manipuladas e sentimentos de frustração contínua. Aceitar a desonestidade não é apenas tolerar um ato isolado, mas viver em um mundo permeado por ilusões. A confiança se torna uma mercadoria rara, a frustração se acumula e a mente perde clareza. O estoico, por outro lado,
mantém-se vigilante e consciente. Não se trata de esperar perfeição ou julgar cada falha, mas de estabelecer limites claros, de recusar que a falsidade se torne norma e de preservar a própria integridade. Além disso, devemos refletir sobre o impacto psicológico da desonestidade tolerada. Cada mentira aceita atua como uma fissura em sua percepção do mundo. Com o tempo, essas fissuras se acumulam, gerando desconfiança, ansiedade e ressentimento silencioso. Você aprende, sem perceber, a relativizar a verdade e a aceitar distorções, enfraquecendo seu juízo e sua capacidade de discernimento. A mente se confunde entre o real e o fabricado, e a paz interior se torna um estado cada vez mais distante. Portanto, a sexta coisa que você nunca deve aceitar de ninguém é a desonestidade. Aceitar mentiras ou manipulações é abrir brechas para desilusão, confusão e frustração. Defender-se da falsidade alheia é um ato de autopreservação e de respeito à própria integridade. Manter sua mente limpa, seu juízo firme e sua vida guiada por princípios sólidos é a verdadeira liberdade. No estoicismo, a desonestidade alheia não deve ser combatida com raiva ou vingança, mas com discernimento e firmeza. Aprender a reconhecer sinais de falsidade, estabelecer limites claros e agir de maneira coerente com seus valores permite que você viva sem se submeter ao engano dos outros. Aceitar a mentira é permitir que sua paz interior seja saqueada. Recusar-se a aceitá-la é proteger o mais precioso de todos os bens, sua tranquilidade e clareza mental. Coisa número 7. A falta de respeito pelos seus limites. Aceitar que alguém desrespeite seus limites é, na prática, entregar a própria vida emocional e mental à mercê da vontade alheia. Cada vez que você permite que outros invadam seu espaço, que desconsiderem suas necessidades ou que pressionem você a fazer algo que não deseja, você está cedendo o que é mais essencial, a soberania sobre si mesmo. O estoico compreende que limites não são caprichos, mas instrumentos de preservação da virtude e da tranquilidade. Sem eles, o mundo externo dita regras que deveriam ser impostas apenas por você. Respeitar seus limites não significa ser inflexível ou insensível. Significa ser consciente de si, reconhecer suas próprias capacidades e valores e agir de acordo com eles. É compreender que cada indivíduo tem sua própria energia, tempo e equilíbrio emocional, e que permitir que outros os consumam sem reciprocidade é um desperdício de recursos preciosos. Um limite quebrado uma vez se torna convite para que outros continuem ultrapassando fronteiras. E o efeito acumulativo é a erosão da autoestima, exaustão e ressentimento silencioso. No cotidiano, a violação de limites pode se manifestar de várias formas. Pessoalmente, com pessoas que ignoram suas escolhas, opiniões ou necessidades. Cada sim forçado é uma pequena concessão que corrói a autonomia. No trabalho, com chefes ou colegas que exploram seu tempo ou esforço sem consideração, esperando dedicação ilimitada. Aceitar isso é transformar sua vida em um ciclo de sobrecarga e frustração. Na amizade, com pessoas que exigem atenção constante ou utilizam você como escape emocional, sem oferecer apoio em retorno. Tolerar essas situações ensina que sua energia pode ser consumida sem limites. Em relacionamentos amorosos, quando parceiros ignoram suas necessidades, desejos ou espaços pessoais, minando o respeito mútuo e criando desequilíbrios que geram ressentimentos prolongados. O estoico vê a violação de limites como uma ameaça à própria virtude. Sêneca nos lembra que nossa vida deve ser guiada pelo raciocínio e não pela tirania dos outros. Aceitar que alguém desrespeite você é abandonar o controle sobre sua própria existência e deixar que forças externas definam seu estado de espírito. Ao contrário, estabelecer e manter limites é um ato de clareza e coragem, pois exige discernimento e firmeza para agir de acordo com o que é certo para você, independentemente da pressão externa. Estabelecer limites é, acima de tudo, um ato de autocuidado e respeito próprio. Não se trata de afastar-se de todos ou de ser inflexível,
mas de preservar seu espaço interno, emocional e mental. É compreender que a vida é limitada, que seu tempo e energia são recursos valiosos, e que cada violação de limites não confrontada é um passo rumo à diluição de sua paz interior. O impacto de não impor limites é profundo. Gera frustração silenciosa, ressentimento e uma sensação de impotência constante. A mente se torna refém de expectativas externas e a liberdade pessoal é substituída por uma constante necessidade de agradar ou justificar-se. Aceitar que outros ultrapassem seus limites é abdicar do direito mais fundamental: decidir por si mesmo, agir segundo seus princípios e proteger sua tranquilidade. O estoicismo nos ensina que a defesa de limites não exige confrontos agressivos, mas sim firmeza racional. Um não bem colocado, uma postura clara e consistente, e a prática de escolher com atenção com quem compartilhamos nossa energia são atos de verdadeira liberdade. Não aceitar a invasão de seus limites é, portanto, preservar a integridade, a paz interior e a própria virtude, garantindo que sua vida seja guiada por princípios sólidos e não pela tirania alheia. Coisa número 8. O abuso da sua confiança. Confiar é um ato natural e necessário para a convivência humana, mas permitir que essa confiança seja abusada é entregar sua própria serenidade nas mãos de quem não a merece. O estoico sabe que a confiança é como um tesouro. Não deve ser concedida indiscriminadamente, nem usada como moeda para justificar ações alheias que corroem a paz interior. Cada vez que você confia cegamente em alguém que demonstra desrespeito ou interesse próprio, está permitindo que sua mente e seu coração se tornem reféns de expectativas não correspondidas. O abuso da confiança pode surgir de formas sutis ou explícitas. Mentiras pequenas ou manipulações que podem parecer insignificantes, mas que corroem gradualmente a percepção de quem você é e de quem os outros são. Promessas não cumpridas, que transformam expectativas legítimas em frustrações silenciosas e, aos poucos, moldam uma visão desconfiada da vida e das pessoas. Traições emocionais. Quando aqueles em quem você depositou seu afeto ou lealdade revelam interesses próprios e indiferentes ao seu bem-estar. Aceitar que a confiança seja violada significa permitir que o mundo externo dite sua tranquilidade e que sua paz interior seja constantemente desafiada. O estoico, por outro lado, reconhece a vulnerabilidade inerente à confiança, mas não se submete ao abuso. Ele entende que confiar não é ser ingênuo, é saber discernir quem merece seu respeito, seu tempo e sua dedicação, e agir de acordo com esse discernimento. Manter a própria confiança exige clareza e coragem. É preciso observar comportamentos, perceber padrões de desrespeito e agir preventivamente, não de forma agressiva, mas com firmeza e consistência. Recusar-se a permitir que sua confiança seja explorada é um ato de defesa da própria mente, um exercício de autocontrole que protege contra decepções desnecessárias e sofrimento evitável. O impacto do abuso de confiança não respeitado é profundo. Gera ressentimentos silenciosos, ansiedade e um ciclo de vigilância constante que desgasta a mente e o espírito. Quem ignora esses sinais entrega sua liberdade emocional aos outros, transformando a própria vida em uma sucessão de expectativas frustradas e mágoas internas. Por outro lado, ao proteger a própria confiança, você não apenas preserva sua paz, mas ensina pelo exemplo a importância de agir com integridade. O estoico entende que cada pessoa é responsável por suas escolhas, mas também que a proteção da própria mente e do próprio coração é um dever inalienável. Confiar com discernimento e manter limites claros é, portanto, um ato de autodomínio e respeito por si mesmo. O equilíbrio entre confiar e proteger-se é delicado, mas essencial. Confiar cegamente pode destruir a serenidade. Desconfiar constantemente pode isolar e endurecer a alma. O estoico encontra o caminho do meio: confiança consciente, vigilância racional e limites firmes. Dessa forma, sua mente permanece livre, seu coração intacto
e sua vida guiada não por enganos alheios, mas por princípios sólidos e decisões conscientes. Coisa número 9. Que desrespeitem seu tempo. O tempo é o bem mais precioso que possuímos, e ainda assim, muitos o desperdiçam com insistência, interrupções ou demandas alheias que não têm valor real para a sua vida. Permitir que alguém desrespeite seu tempo é ceder à pressão externa e perder o controle sobre seu próprio ritmo, abrindo espaço para frustração, ansiedade e sensação de impotência. Os estoicos entendiam que o tempo é limitado e que cada momento que se perde em futilidades ou em atender expectativas alheias é um momento que nunca poderá ser recuperado. Marco Aurélio nos lembra que a vida é curta e que a maior ofensa que podemos sofrer é permitir que o que não nos pertence controle nossas ações e pensamentos. Aceitar que alguém interrompa seu fluxo natural, que desvalorize seus horários ou que coloque suas demandas acima de sua própria ordem interna é um convite ao caos emocional. Desrespeitar seu tempo pode vir de diversas formas. Mensagens e ligações constantes, esperando respostas imediatas, sem considerar sua rotina ou necessidade de silêncio. Compromissos desnecessários, impostos por outros que drenam energia e roubam espaço para o que realmente importa. Procrastinação induzida, quando outros tentam atrasar ou manipular decisões, roubando a agilidade e a clareza que você merece. Falta de consideração em relações pessoais, quando amigos, familiares ou parceiros assumem que seu tempo é ilimitado e irrelevante. Aceitar isso sem limites é abrir mão de sua autonomia e da sua paz interior. Um estoico não se deixa dominar por expectativas externas, nem por pressões sociais que destroem a harmonia interna. Ele entende que dizer não é egoísmo, é preservação do equilíbrio emocional e racional. É o reconhecimento de que seu tempo é seu recurso mais valioso e que sua utilização deve refletir sua sabedoria, não a urgência ou a vontade de outros. Proteger seu tempo significa estabelecer fronteiras claras, aprender a recusar sem culpa, com a consciência tranquila de que cada não é um sim àquilo que realmente importa. Priorizar atividades que nutrem mente, corpo e espírito, evitando desperdícios que drenam energia. Selecionar cuidadosamente relacionamentos e compromissos, mantendo apenas aqueles que respeitam seu ritmo e agregam valor. Praticar o silêncio e a introspecção, protegendo espaços de reflexão, descanso e planejamento. Quando alguém tenta invadir seu tempo, a reação do estoico não é agressiva nem passiva. É racional, firme e serena. Ele age com clareza, reestrutura prioridades e mantém o controle do próprio dia. Desrespeitar o tempo alheio é uma demonstração de ignorância ou indiferença. Mas aceitar essa invasão repetidamente é permitir que sua mente se torne refém de outros. Cada minuto é uma oportunidade única de crescimento, aprendizado e ação consciente. Quem negligencia a proteção do próprio tempo acaba alimentando ansiedade, arrependimentos e ressentimentos silenciosos. Por outro lado, quem estabelece limites e honra cada momento de sua vida, fortalece a autonomia, a paz interior e a sabedoria prática que os estoicos tanto valorizavam. O tempo não espera, não perdoa e não retorna. Guardar e respeitar seu tempo é, portanto, uma forma de respeito absoluto a si mesmo. É escolher viver de acordo com princípios, não com demandas alheias. É reconhecer que sua mente e seu corpo merecem prioridade e que cada instante perdido com desrespeito é uma chance desperdiçada de viver com plenitude e consciência. Coisa número 10. Que desvalorizem seus limites. Nada é mais corrosivo para a paz interior do que permitir que outros ignorem ou ultrapassem seus limites. Limites não são barreiras arbitrárias, eles são declarações de respeito próprio, de autoconhecimento e de consciência de suas necessidades físicas, emocionais e mentais. Quando você permite que alguém desrespeite seus limites, você está silenciosamente ensinando que sua dignidade e integridade são negociáveis. Os estoicos entendiam que o controle sobre si mesmo é a essência da liberdade. Sêneca nos lembra que a virtude reside na capacidade de discernir o que está sob nosso controle e o que não está.
Seus limites são uma extensão dessa virtude. Eles determinam até onde você permite que influências externas penetrem sua esfera interior. Abrir mão desses limites é entregar seu poder e submeter-se às vontades de quem muitas vezes não se importa com seu bem-estar. Desrespeitar limites pode se manifestar de várias formas. Pessoas que invadem sua privacidade sem consideração pelos espaços que você estabelece para si mesmo. Exigências emocionais desmedidas, que cobram atenção, energia ou apoio de maneira constante e injusta. Pressões sociais e familiares, que tentam moldar suas decisões e escolhas de acordo com expectativas externas, ignorando sua autonomia. Manipulações sutis, que exploram sua bondade ou medo de conflitos, fazendo com que você aceite situações que causam desconforto ou sofrimento. Aceitar isso repetidamente é minar a própria segurança emocional e diluir a força interior que você construiu. Um verdadeiro estoico não reage com raiva impulsiva, mas também não se submete passivamente. Ele mantém firmeza, clareza e consistência, sabendo que a preservação de seus limites é uma forma de agir em harmonia consigo mesmo e com a razão. Proteger seus limites significa comunicar com firmeza, sem culpa ou justificativa excessiva, deixando claro até onde você pode ir. Rejeitar com serenidade, reconhecendo que cada não é um passo rumo à autonomia e à preservação da paz interior. Praticar autoobservação, avaliando constantemente se suas fronteiras estão sendo respeitadas e ajustando quando necessário. Fortalecer a disciplina interna, lembrando que os limites não são um luxo, mas um pilar da liberdade emocional e mental. Quando alguém tenta desrespeitar seus limites, a tentação de ceder pode ser grande, especialmente se houver apego, medo de perder aprovação ou desejo de evitar conflito. Mas cada concessão indevida é um golpe silencioso à sua integridade e uma oportunidade perdida de reforçar seu autodomínio. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade não é a ausência de restrições externas, mas a capacidade de determinar nossas respostas, agir de acordo com a razão e manter a coerência com nossos princípios, mesmo diante da pressão. Não permitir que seus limites sejam desrespeitados não é arrogância, é sabedoria. É reconhecer que sua mente, seu corpo e sua energia são sagrados e que preservá-los é essencial para viver com dignidade e serenidade. Cada vez que você reforça um limite, você não apenas protege a si mesmo, mas também educa os outros sobre respeito, clareza e responsabilidade. Em última análise, quem não respeita seus próprios limites abre caminho para frustração, ressentimento e desgosto silencioso. Quem os protege, porém, constrói uma vida em que a autonomia, a paz e a integridade não são negociáveis, mas pilares inabaláveis da existência consciente. Ser firme em seus limites é, portanto, não apenas um ato de autodefesa, mas um exercício contínuo de liberdade estoica, onde cada escolha reflete a sabedoria, a coragem e a serenidade de quem vive guiado pela razão. Coisa número 11. Que manipulem sua consciência e suas escolhas. Nada corrói a paz interior como permitir que outros manipulem suas decisões, façam você duvidar de si mesmo ou distorçam sua percepção da realidade. A manipulação é uma forma de poder velado, que atua silenciosamente para desestabilizar sua mente e fazê-lo agir de acordo com interesses alheios, e não com a razão ou sua própria virtude. Aceitar isso é abrir mão do que há de mais precioso para um estoico: a autonomia sobre seus pensamentos, julgamentos e ações. Os estoicos sempre defenderam que somos responsáveis por nossas percepções e interpretações do mundo. Epicteto, em suas lições, enfatiza que não são os acontecimentos externos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. Quando alguém tenta manipular sua consciência, está tentando distorcer essas opiniões, minar sua racionalidade e levá-lo a agir de forma contrária à sua própria sabedoria. Aceitar esse tipo de influência é, portanto, abdicar da própria liberdade interna,
tornando-se refém de intenções que não pertencem a você. A manipulação pode se apresentar de várias maneiras. Culpa induzida, onde alguém faz você sentir-se responsável por situações que não são sua obrigação. Mentiras ou meias-verdades, usadas para moldar sua percepção da realidade e favorecer interesses alheios. Pressão emocional, para que você tome decisões rápidas ou se conforme a situações que não respeitam seus valores. Aceitar a manipulação significa permitir que terceiros assumam controle sobre sua mente e suas escolhas. Significa trocar a clareza e a serenidade pela dúvida, pela confusão e pelo desconforto emocional. Um verdadeiro estoico reconhece a importância de manter sua mente impenetrável a influências externas que visam corromper sua razão. Ele age com discernimento, observação e firmeza, sabendo que sua liberdade interior não pode ser comprometida. Proteger-se da manipulação exige autoconhecimento profundo, para reconhecer quando suas decisões estão sendo influenciadas de maneira indevida, discernimento e atenção, para separar conselhos genuínos de tentativas de controle, confiança em sua própria razão, fortalecendo a habilidade de tomar decisões alinhadas com seus princípios e valores, assertividade e limites claros, comunicando com firmeza quando alguém tenta ultrapassar sua autonomia. Permitir manipulação é aceitar que outros decidam seu caminho, enquanto proteger sua consciência é afirmar a soberania sobre sua vida. É lembrar que cada escolha, cada pensamento e cada ação devem ser guiados pela razão e pela virtude, e não pela vontade de quem busca explorar fraquezas. Ao concluir esta última reflexão, compreendemos que viver com integridade estoica significa reconhecer e rejeitar tudo aquilo que ameaça nossa paz, dignidade e autonomia. As 11 coisas que não devemos aceitar de ninguém: desrespeito, desvalorização, manipulação, invasão de limites, não são apenas alertas, mas pilares que sustentam a vida de quem busca liberdade, clareza e serenidade. Aceitar menos do que isso é abrir mão de si mesmo, enquanto recusar e se proteger é exercer a verdadeira liberdade, cultivando uma existência guiada por princípios, consciência e sabedoria inabaláveis. Chegamos ao fim desta reflexão. Se você percebeu alguma dessas 11 coisas acontecendo em sua vida, este é o momento de agir. Não por raiva, não por vingança, mas por respeito a si mesmo, por preservação da sua paz interior e por exercício da sua liberdade. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar os outros, mas podemos controlar nossas escolhas, nossas reações e, sobretudo, os limites que estabelecemos. Recusar o que nos diminui, nos desrespeita ou nos manipula não é fraqueza, é força. Não se trata de se fechar para o mundo, mas de abrir-se apenas para o que agrega, para o que respeita sua dignidade e honra sua integridade. Cada limite estabelecido é uma afirmação silenciosa. Eu sou dono de mim mesmo. Eu não aceito menos do que mereço. Lembre-se, viver guiado pela razão, pelo discernimento e pela virtude é um ato de coragem diária. Não permita que ninguém te tire disso. A vida é curta demais para ser desperdiçada com pessoas ou situações que corroem seu valor, seu tempo e sua serenidade. Se você se identificou com essas reflexões, se percebeu a importância de proteger sua mente e sua liberdade, faça um compromisso consigo mesmo. Observe, aprenda, aplique e nunca aceite menos do que aquilo que verdadeiramente merece. E se este vídeo trouxe clareza, inspiração ou força para você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. Cultive sua liberdade, fortaleça sua paz interior e lembre-se: sua vida só vale a pena se for vivida em integridade, com consciência e com coragem.